Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz. O Diogo está um pouco ausente aqui no site do Controvérsia e encarregou dessa missão de fazer uma entrevista com o Monsenhor. Ele não pôde vir aqui em Florianópolis por causa da filha dele que nasceu. E eu vou fazer aqui algumas perguntas a Vossa Excelência, Monsenhor Dom Rodrigo da Silva. Bom, Bispo, tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Como é que foi a estadia aqui em Florianópolis? Antes de começar algumas perguntas aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que vão ouvir essas conferências, né? Graças a Deus estamos bem e é sempre um prazer poder visitar, né, as missões que nós atendemos. Já Florianópolis é a segunda vez, salvo engano, que eu venho. Outras vezes foi o Padre Ângelo Melo e tive a oportunidade também de visitar Joinville, né? E poder fazer o batismo também da Maria Gertrudes, a filha do Diogo, né? Graças a Deus, muitos frutos espirituais, confirmações, não é? Complemento de batismo, batismos, então isso tudo é uma alegria para nós e também uma alegria no céu. Falando nisso, bispo, a gente vai começar com relação a esse assunto. Como é Uhum. que está sendo o primeiro semestre como bispo? Deve estar tendo muito trabalho agora, né? Que tem que fazer muitas crismas, muitas viagens. Como que está sendo a sua experiência? Contar um pouco Uhum. pra gente. Sim, eu já tinha bastante trabalho quando sacerdote, sobretudo porque eu passei muitos anos aqui sozinho, tá? E ainda quase praticamente sozinho também para atender, o Brasil, ao menos, todas as missões que temos. Às vezes consigo atender um ano a cada 2 anos, né? Então às vezes as pessoas não me convidam e tudo, mas não dá, fora as atribuições do seminário, né? Então, eu praticamente dou aulas durante o ano. Então, né, durante o ano eu dou aula de manhã, de tarde, de noite no seminário. Tenho que estar presente também nos ofícios, nas orações, nas conferências espirituais. Ou seja, o seminário ocupa 90%, não é, do meu dia, fora os atendimentos às pessoas, direções espirituais, confissão, conferência, gente da internet, não é, pessoas de outras várias missões. E, então, tudo isso já era bem pesado para mim. Fora agora, né, a questão do episcopado, porque eu não só tenho que atender os fiéis do Brasil, como também de outros países, né? Aí complicou mais ainda o meu atendimento. Então, às vezes eu não consigo responder e-mails, WhatsApp, às vezes passo meses para responder isso, mas por causa dessa demanda. Sim, bispo. E com relação a essas viagens, a gente tem também uma pergunta. Como que foi lá na Colômbia a relação do senhor Monsenhor com os padres? Como é que está sendo? Ainda o senhor Monsenhor pretende voltar lá? Tem alguma... Poderia falar também que eu fiquei sabendo também que tem um convento, alguma coisa a respeito desse assunto, para as pessoas que querem se tornar religiosas e tal? Eu sigo mais ou menos o trabalho do Bispo Dolan, né, sempre em comunhão com ele. Né, nós trabalhamos juntos, né, no mesmo pensamento, na mesma linha, na mesma direção. Né, desde o começo, até desde o meu sacerdócio, eu entrei primeiro em contato com o Bispo Dolan e com o Padre Checada. Né? Então, mesmo depois de bispo, eu sigo as suas diretrizes, por ele ser, sobretudo, mais velho e ter me escolhido para isso, né, para esse cargo. Praticamente eu o substituí, né, em várias de suas missões, então seguimos juntos. Então, o Monsenhor Dolan trabalha da seguinte forma. Né? Então, o Monsenhor Dolan tem o seu instituto, que é o Instituto São Francisco de Sales, ou Instituto Salesiano, com padres que vivem com ele, que fazem parte diretamente desse instituto, né, que vivem em Cincinnati, em Santa Gertrudes a Grande, e trabalha também com sacerdotes amigos do Instituto São Francisco de Sales, que não fazem parte diretamente, né, dessa comunidade que ele fundou. Então, eu também, né, nós temos o Instituto São José, né, e seminaristas são formados ali, padres que pertencem a esse instituto, né, que trabalham diretamente comigo, e atendo também a padres que são amigos do nosso instituto, como é o caso dos padres, não é, da Colômbia, do México. Não? Esses padres são amigos nossos, amigos tanto do Instituto São José como do Instituto São Francisco de Sales. Então nós atendemos também esses padres amigos que praticamente pensam como nós, não é, ou seguem a nossa mesma linha, digamos assim, de combate de pensamento. Então, na Colômbia temos dois grandes sacerdotes amigos, né? O padre Fernando Altamira, que foi da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, mas saiu depois, na época, quando eu fiquei sabendo, por ocasião dessa aproximação com Roma e de acordos e, bem, de uma série de problemas que havia com a fraternidade. E então o padre Fernando Altamira saiu, foi para a Resistência, conheceu um pouco do movimento esse, né, dito tradicional de resistência, que era do Bispo Williamson, como eu também na época fazia parte, e depois
se desiludiu com esse movimento, né, como a maioria de nós, e saiu e ficou independente, né? Ele recorria sobretudo ao bispo Morello, Monsenhor Morello, Andrés Morello da Argentina, que também pertencia à Fraternidade São Pio X, e o padre, então ele formou o Padre Pio, que é um sacerdote mexicano que vive com ele também, que trabalha com ele no mesmo apostolado. Então são os dois, Padre Altamiro e o Padre Pio Vasquez. E o Padre Pio foi ordenado na época por Monsenhor Andrés Morello, que descansa em paz, né? Então, quando veio a falecer e que não podia mais viajar, né, ele recorreu, então, a mim diretamente, né? Nós já tínhamos vários contatos na Colômbia com fiéis e agora, recentemente, eu pude tratar diretamente com o Padre Fernando, né, com o Padre Pio e com a sua vastíssima comunidade, né? Tem uma quantidade impressionante de fiéis que ele atende em Bogotá e em vários outros estados e cidades também. E como é que foi lá, bispo? Foi a viagem que o pessoal foi bem receptivo? Como que foi? Viajamos muito durante 15 dias, atendemos várias missões, fizemos confirmações em vários lugares e eu me impressionei muito com o povo colombiano. É um povo muito católico, bem diferente do Brasil, bem mais acolhedor e também de prática religiosa, são muito religiosos. Foi impressionante para mim, para todos ali que estavam presentes, que ficaram admirados com a fé, né, a vivência religiosa, né, dessas pessoas e também a organização e o atendimento dos padres, também tudo muito bem ordenado e organizado. Me impressionou muito tudo isso, né? E também, como o senhor falou, né, a questão eles já têm um trabalho com religiosas, com moças, senhoras, né, que são consagradas e que vivem numa casa próxima à capela, em Bogotá. E isso me interessou bastante, porque eu já tinha pensado antes em fundar uma comunidade aqui, né? Só que, claro, ainda estamos nesse processo de compra de propriedade, de ainda levantar fundos para a construção de convento, de igreja para os religiosos. E como eles já têm mais ou menos algo organizado na Colômbia, pensar em enviar as nossas primeiras vocações para lá. Estamos em diálogo ainda com o padre, né, para que se formem lá e depois abram uma casa de fundação aqui no Brasil. Para mim será bem interessante, porque eu já me ocupo quase 100% das missões e do seminário, né, do ramo masculino da congregação de São José. Muito bem, bispo. Outra pergunta agora com relação a outro tema. Se tem missões no Nordeste, como que estão as missões no Nordeste, algum planejamento, e de outras regiões do Brasil, que o pessoal pergunta bastante. Acho que poderíamos começar com o Nordeste e depois falar de outras regiões, a princípio, que as pessoas às vezes perguntam muito pra gente. O Nordeste eu já atendo desde muitos anos, desde quando eu me ordenei sacerdote, ou mesmo antes também, quando eu era seminarista, né? E dava catequese de formação para o pessoal no Nordeste, sobretudo porque eu sou de lá, né? Nós atendemos especificamente no Nordeste, Pernambuco, né, Recife, Paraíba, João Pessoa e Fortaleza, no Ceará, e Guaraciaba do Norte, né, que nós já vamos, já há bastante tempo já vamos, e temos essas missões. Então, quem é do Nordeste, em tese, deve estar migrando aí para essas capitais, ou Recife, ou João Pessoa, ou Fortaleza. Eu não consigo ir, eu recebo pedidos, por exemplo, da Bahia, de Sergipe, né, de Alagoas, do Piauí, do Maranhão, mas eu não tenho como me deslocar para esses lugares todos, tá? Talvez no futuro, com a ordenação de novos padres, né, do Instituto, a gente consiga estar mandando aí, mas atualmente não. No princípio, o Monsenhor também tem grupos, né, no WhatsApp que falam informando, né, das missões, datas, tudo, né, também. Sim. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com o Diogo, que ele vai passando essas pessoas aí. Sede vacantista Nordeste, sede vacantista Recife, sede vacantista Paraíba, né, tudo isso nós temos aí esses grupos e enviamos informações de Santa Missa e conteúdo católico. E a pessoa acha que às vezes ficou sem sacramentos, não tem como mais, o que vai acontecer, mas não precisa se desesperar. A gente fala nisso, a gente pode falar de progressos e perspectivas, né, de como que está sendo o movimento aqui no Brasil, que está crescendo. Pelo menos essa é a minha visão, não sei do Monsenhor, o Monsenhor poderia falar, mas eu acho que os sacramentos são mais disponíveis, as missões estão sendo mais geradas, está vindo mais padres, as pessoas estão querendo saber disso também, Monsenhor. Sim, o movimento tem crescido muito, né, antigamente praticamente estava sozinho aqui no Brasil, né, e poucos fiéis, né, na época quando eu saí da resistência, muita gente saía, ficou com medo também, na fraternidade também. Depois foi aparecendo, né, mais fiéis e mais sacerdotes também interessados nessa doutrina verdadeira, né, vendo a falsidade da Igreja Nova do Vaticano II, né, e desses falsos papas. As pessoas começaram a entender de que, de fato, há um problema muito grave, aí começaram a se aproximar cada vez mais. Fizemos um trabalho muito grande de desmistificar
o sede-vacantismo antes o sede-vacantismo era muito demonizado. Quando você falava em sede-vacantismo, você saía correndo, né? Sem saber nem o que é, né? E hoje, com tradução de livros, com tradução de artigos, de vídeos, não é? Com a exposição da doutrina do dogma católico, as pessoas viram que, de fato, não é? É uma possibilidade válida, sim, e muita gente tem aderido a isso, inclusive sacerdotes, graças a Deus. Né? Antigamente era um tema anônimo, né? As pessoas tradicionais não falavam, meio que debochavam, Sim. agora eles estão sendo forçados a falar, e as pessoas estão vendo realmente as contradições que tem muitas vezes nesses grupos. Isso, e tudo isso tem acontecido graças ao nosso apostolado, ao nosso trabalho em especial. Né? Sim. Então, isso é um sinal também grande de frutos, né, de sacerdotes vindo para o sede-vacantismo e de leigos, por causa, né, do nosso esforço e trabalho. Bom, senhor, agora uma pergunta muito importante, que a gente quer saber se as nossas devoções das têmporas estão sendo efetivas, quando que teremos novos padres, como que está sendo, os seminaristas estão entrando, como é que está sendo esse trabalho aí, lá alguma projeção, Atualmente nós temos 12 candidatos, né, que estão estudando lá conosco, e então um veio do Novo Sordo, que é um diácono que foi ordenado recentemente, que é o Gilberto, veio da Diocese de Imperatriz do Maranhão, e ele já tinha sido, né, pároco lá na Diocese há uns 10 anos, mais ou menos. Saiu, se afastou, né, pediu para sair lá da Diocese e veio nos procurar. Então já está um tempo conosco estudando, aprendendo a celebração da Santa Missa, a teologia moral, a teologia dogmática, a pastoral, tudo isso. E ele, em tese, deve ser ordenado daqui para o final do ano, sacerdote no rito tradicional, porque nós não aceitamos, né, os rituais do Vaticano II, né, inválidos. Fora ele, né, há outros sacerdotes também que estão saindo do modernismo, entrando em contato conosco, que querem também uma reordenação válida. Mas as seminaristas mesmo só daqui a 2, 3 anos, que são os mais antigos. E, monsenhor, o que o senhor diria para uma pessoa que às vezes é um padre, né, entre aspas, que está no modernismo, ainda está com aquela dúvida, que quer ir, mas tem medo, tem anseio? O que o monsenhor diria? Que eu acho que tem muitos padres ainda assim, não só no meio do modernismo, mas também no fraternidade, em outros casos, que eles ficam ainda com dúvida, com medo. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? O que o senhor diria, assim, também, espiritualmente, para essas pessoas que estão com essa dúvida de consciência? O que nós recomendamos a esses sacerdotes, fora, né, terem uma vida de oração muito forte, e pedirem a Deus, Nossa Senhora, que eles mostrem o caminho correto a seguir, né? E se eles amam a verdade, eles devem sair, abandonar, não é, tanto a falsa igreja do Vaticano II, suas paróquias, deixar tudo, nem olhar para trás, com saudade das cebolas aí do Egito, saírem, abraçar a cruz, sem olhar para trás, e aqueles que estão também na fraternidade, na resistência, nesses outros grupos de comunidade Ecclesia Dei, também fazer essa decisão, essa escolha forte, né, de abandonar tudo isso para seguir a Nosso Senhor. Eu penso que isso é evidente, está inerente na vocação sacerdotal, procurar a verdade, a verdadeira igreja, uma verdadeira doutrina, né? Querer, se não é ordenado validamente, procurar uma ordenação válida, né? Para poder ser digno desse nome, né? De sacerdote. Mas para isso tem de ter essa coragem, essa fortaleza, essa firmeza, que eu sei que não é fácil, porém também não é impossível. Né? Eu tive de fazer isso, né? O Padre Ângelo também, o Padre Gilberto e tantos outros, né, que saíram, né, desse engodo do modernismo e do movimento tradicionalista falso, né, para seguir a verdadeira doutrina, a verdadeira igreja, a Jesus Cristo, né, sem reservas, sem acordo, né, sem nenhuma ligação com esses anticristos. Não se arrependeu de nenhuma maneira, né, bispo? Só cresceu mais a fé, com certeza. Exatamente, de maneira alguma, não tem volta. Decidir-se por Nosso Senhor, pela sua igreja, e aí abandonar tudo, não é? Tudo, qualquer empecilho que nos afaste disso, de Deus e da sua igreja. O senhor, continuando as perguntas, vamos para a penúltima pergunta que o senhor Diogo pediu para fazer para a vossa reverência. As reformas do seminário, como é que estão as reformas, os projetos, como é que está lá em Juquitiba? Nós temos uma grande demanda, né, de seminaristas, né, e de padres também que estão saindo do modernismo para virem para o seminário, e nós temos que aumentar a estrutura. Atualmente nós temos condição de receber 15 seminaristas, não mais que isso. Então 12 já é um número grande, e fora que não vieram todos esse ano, né, uma boa parte está para vir em julho, e depois no final do ano, um ano que vem no caso, né, participar do retiro de 2023, e não temos espaço mais para pôr, né, essas vocações, nem os irmãos religiosos, nem os seminaristas estão estudando, se preparando para o sacerdócio.
Ok, bispo. Então, as construções todas estão vistas em um aumento do seminário. A construção da igreja principal, né, do Seminário São José, e depois ampliar as instalações. Atualmente, os seminaristas, por exemplo, ficam em dormitórios, 4, 5, né? Então, é normal que cada um tenha o seu próprio quarto. Então, voltando, Monsenhor, com relação à outra pergunta que o Diogo fez, a última, como que o senhor está recebendo essas críticas feitas ao Monsenhor, desde a sagração como bispo, vindo de todas as partes, né, desde o grupo RR até o pessoal da Resistência, que eu acho que era um pessoal que conhece mais o Monsenhor. Como é que está sendo, o que o senhor está achando disso? Tem alguma resposta a dar? Como que está, Monsenhor? Graças a Deus eu não tenho recebido críticas, né? Desde a minha nomeação também, a única pessoa que eu tive conhecimento que comentou alguma coisa foi o Dom Williamson, né? Que foi o bispo que me ordenou. Sacerdote, creio que ele, por ser desse antigo grupo que eu fazia parte, né, da Resistência, creio que ele ficou muito sentido com a minha saída, né? Só pode ser. Né? Ele também deve ter achado estranho, porque logo depois que eu fui ordenado, né, eu comecei a estudar sobre a questão da missão na CUM, porque eu tinha alguns amigos também que eram sacerdotes, né, da Resistência, que saíram logo após a minha saída, na França, no Canadá e nos Estados Unidos. Então eu acompanhei essa saída desses padres e comecei a estudar sobre o tema da missão na CUM, e creio que 5 meses, 6 meses depois eu acabei saindo também da Resistência, logo quando fui ordenado. Né? Então eles sempre diziam que eu era um infiltrado, que eu entrei para me ordenar, bem, todas essas sortes de calúnias, de informações que é próprio desses grupos sectários, mas não me recordo de alguma outra crítica que tenha recebido. A maioria, creio que 100% dos fiéis que nos seguem, das missões que nos seguem, houve uma aceitação, ninguém nunca questionou nada. Não me recordo de outras críticas, a não ser essa do Williamson e da Resistência, não? Que já eu passei por vários grupos, né? Então sempre fui atacado, tanto pelo modernismo, tanto pelos RRs, mesmo no meio sede vacantista também, porque eu não concordo com várias outras posições de outros grupos, então estou sempre recebendo críticas, mas assim, com relação ao episcopado, até agora nunca me escreveram nada, nunca ouvi falar nada sobre esse tema, a não ser essas críticas do Monsenhor Williamson, né, de alguns da Resistência, no meio sede vacantista também, não é? Porque, por exemplo, eu não sou da tese de Cassitiaco, não reconheço essa tese como válida, vejo vários erros nessa tese. Outros também me criticam porque eu fui da Resistência, eu passei pelo modernismo, não vim de um grupo, né, dessas seitas aí, né, ditas tradicionais, ou mesmo de sedivacantismo. Então sempre há esse tipo de crítica, ou porque eu sou muito fechado, eu não sou aberto a outros grupos, esse tipo de coisa. Da Semana Santa, né? Porque eu sigo também a Semana Santa de São Pio X, e não sigo a que foi proposta pela Sagrada Congregação dos Ritos e pelos bispos e cardeais modernistas que fizeram essa preparação, com a aprovação de Pio XII. Vamos falar sobre isso também, sobre vários outros aspectos. Então, esses outros grupos que seguem essa liturgia reformada também nos atacam. Então, isso sempre houve, é normal, não são críticas velhas, não são. Mas nunca é uma crítica com relação à doutrina, né, bispo? Isso que é importante que eu vejo também nesses grupos, é que eles nunca tacam a doutrina. Os posicionamentos sempre são sempre coisas pessoais, né? Sei lá, porque eu sou gordo, baixo, careca. Infelizmente tem ainda católicos que fazem isso. Bem, quem quiser fazer alguma crítica interessante, é só falar o que eu estou ensinando que não esteja de acordo com a doutrina tradicional católica e eu me corrijo, não? Sim. Bom, então é isso. Salve Maria, bom dia a todos. Acho que terminar com a bênção do bispo seria bom. E só foi hoje, tá, gente? O Diogo tá meio que de férias, assim, digamos, uma semana aí de atestado por causa da paternidade, e nos deu essa permissão aí de fazer essas perguntas para o Monsenhor e postar no canal dele. Salve Maria, bom dia a todos. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.